E ele começa com a primeira pergunta: a mídia repercutindo muita coisa sobre a posse do Trump? Algo chama a sua atenção ou só ruído? Então, assim, a gente teve a posse do Trump hoje, para quem não está a par, tá? Basicamente ali, a partir de agora, ele é efetivamente o presidente e agora ele começa a poder efetivamente tomar atitudes ali de cunho executivo no governo americano. Tá? Isso daí abre a porta justamente para ele poder começar a implementar o plano de governo que ele tem. Essa é a parte que eu acho que vai ser importante assistir e prestar atenção, mas ainda acho muito inicial, certo? Quando a gente olha as falas dele ali durante a posse, ali no discurso que ele fez, é mais o mesmo, certo? Bastante retórica, blá, 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 etc e tal. A parte inicial que eu acho que tem que prestar atenção, que devem sair nas próximas 24 horas, pelo menos um pedaço disso, são as executive orders que ele deve assinar, tá? Que basicamente é uma proxy, é mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil como medida provisória, como MP, que é basicamente o governante assinando o papel para algum tipo de medida ali que ele tem, como simplesmente dar a ordem de passa a valer agora. Tá? Essas daí devem ter relevância por vários motivos. Tá? O primeiro deles, a posse é ele falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí retórica, eu estou pouco me importando. É que agora ele tem a caneta na mão, então agora ele consegue efetivamente tomar atitude. Essa é a parte que interessa. E aí a gente vai começar a ver tudo aquilo que foi comentado aqui no canal, certo? O quão forte vai ser medida com relação à imigração, o quão forte vai ser medida com relação à tarifa de importação, exportação, comércio internacional, o quão forte vai ser medidas com relação a controle de gasto, tentativa de fixar preço, medidas ali contra ou pró energia sustentável, sustentabilidade, por aí vai. E essa é a parte que a gente vai ver. Imagino eu que nas primeiras 24 horas da manhã a gente já deve ter bastante notícia com relação a isso, certo? Hoje a gente tinha bastante de Trump says, sabe? Do tipo, Trump diz que blá blá blá, Trump fala que blá blá blá, Trump promete blá blá blá. Prometer, falar e tal não quer dizer lufas nesse momento. Tá? Então, sim, a gente tem bastante. É bem noticiado, sabe? Blá blá blá, cada coisa que ele fala. Mas a parte relevante e efetiva são as primeiras atitudes. E eu acho que vai ser bem interessante o que vai acontecer agora nos primeiros dias, porque de acordo com o que ele mesmo coloca, ele tem bastante intenção assim de tomar várias atitudes relevantes já de cara no começo. E aí isso daí vai dar um norte considerável num primeiro momento, mais do que um norte considerável num primeiro momento de para onde vai começar a surgir as consequências das atitudes tomadas, por mais que consequências de curtíssimo prazo. E aí sim vai dar para fazer leitura de dinâmica e de como é que as coisas vão daqui para frente. Então, estou bem interessado. Por enquanto, até o momento que eu vi, não tem absolutamente nada ali que fosse algo, de fato, de tomada de atitude relevante. Tá? Por enquanto, só retórica, falas, bravata e por aí vai. Estou curioso mesmo para primeiras atitudes. Essas primeiras atitudes devem vir por via de executive action, que é justamente o que eu falei para você, que é a proxy ali de medida provisória, a aproximação deles de medida provisória que a gente tem aqui no Brasil, certo? Que são medidas ali que passam a valer a medida a partir da canetada. E é isso que a gente vai ver, muito provavelmente, já começando nessas próximas 24 horas. Tá? André, mestre, com Trump no poder, muda algo na relação comercial com o Brasil, ao seu olhar? Obrigado. Não, nesse momento não. Como comentado anteriormente, tem uma pergunta que foi feita, se não me engano, com relação à Minerva, que saiu nas seleções. Quando você olha as partes ali que poderiam afetar a gente como portfólio, eu acho que é possível que a gente tenha algum tipo de efeito com relação a aço. Então, Gerdau, Usiminas podem vir a ter algum nível de incômodo nesse sentido. Eu não tenho como falar em relação comercial em geral. A gente viu hoje o Lula, por exemplo, desejando um bom governo para o Trump, falando, espero que vá bem, alguma coisa assim, leve, não extra amigável, mas não negativa. E quando você vê ali esse tipo de momento, você vê, bom, aparentemente não tem nenhum interesse em quebrar pau, ficar batendo boca com o cara. Então, eles dão um direcionamento positivo no negócio de não ter problema. Outro ponto é, quando você pega ali o que o Brasil tem de efetivamente relevante ali, a parte que a gente tem no portfólio, por exemplo, que é carne, você tem uma dinâmica muito negativa de momento de mercado americano que, olha, incomodar a exportação de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos seria um baita de um problema para eles. Então não vejo isso acontecendo.
Agora, questões ali como aço, esse tipo de coisa, é possível que tenha. Mas não vejo, até agora, a gente não acha que sim, a gente não está na lista das coisas mais relevantes para eles discutirem, certo? Eles têm ali a quantidade de encrenca, é só você ver assim, questão de attention span, sabe? A quantidade, attention span, a quantidade que ele tem de bandwidth, de capacidade de lidar com questões e efetivamente tomar alguma atitude. Você tem ele falando de encrencar com México, Canadá, China, Europa, você tem conflito geopolítico, Rússia invadindo a Ucrânia, dentro da Ucrânia, brigando ali, financiamento para a OTAN, que mais que tem? Tem Groenlândia, certo? Que ele falou de querer tomar Canal do Panamá. Eu não acho que a gente entra nem no top 50 das prioridades da coisa. Então, assim, eu não vejo nenhuma motivação. A gente já não tem uma relevância gigantesca ali no que tange relação econômica com os Estados Unidos. Para ele, pelo menos, do lado deles, né? Do nosso lado aqui é relevante, mas do lado deles não é. E se você olhar a fila de prioridades, aí a gente não encaixa nem no top 50, imaginou. Tá? Então eu não vejo nada acontecendo que seja relevante com relação a isso. Eu acho que, novamente, é algo para a gente observar o quanto aquilo ali, como é que vai a evolução da tomada de decisão. Mas se você parar para pensar, acompanhando a política americana, a quantidade de tempo que eu acompanho, e conhecendo os meandros ali, você não vê nenhum tipo de ganho de retórica, nem nada em fui lá e sentei a porrada no Brasil. Para a população americana não vai fazer diferença nenhuma. Certo? Tem um pedaço considerável que nem vai saber onde é que a gente fica, certo? Se tiver que apontar no mapa, o Brasil não vai conseguir apontar. Então, assim, não vejo por que, assim, não tem qualquer tipo de ganho para ele de popularidade nacional, de reflexo dentro dos grupos que ele tem lá dentro, certo? A gente não é um grupo que compõe uma grande parte, nem de imigração americana, nem de nada disso. A gente não tem uma grande comunidade lá dentro. Você tem 300 outras comunidades que têm muito mais tamanho, que têm muito mais relevância dentro dos Estados Unidos. A gente não tem uma relação econômica que para eles, comercial que para eles, tenha gigantesca relevância, certo? A gente não é um país que se mete de forma relevante em geopolítica, certo? As falas, a gente não é belicoso, não é de porradaria, não participa de guerra, nem nada disso. Então, eu honestamente assim, não vejo qual seria a motivação para encrencar com a gente. E a parte que toca no portfólio é justamente a parte de gado, carne de gado, e essa parte eu duvido que ele toque, porque essa parte para ele seria muito negativa meter a mão, porque ele não consegue resolver isso daí de jeito nenhum que não seja com a gente, certo? Uma vez que o ciclo do gado lá está numa situação que é positiva para a gente, que causaria encarecimento agressivo, e ele não acha que a intenção dele é justamente gerar pressão inflacionária. Então, até o momento, eu vejo zero de relevância do Brasil para ele, por conseguinte, não vejo nenhum tipo de incentivo ou dinâmica que leve a acreditar que a gente tenha mudança na relação comercial. Mas volto a reforçar, é observar agora o que vai acontecer. Tá? Mas, a princípio, acho que a gente não entra nem no top 50 de relevância ali para ele, para tomada de decisão. Ângelo, boa noite, Cassiano, e a todos. Boa noite, Ângelo, super educado. Eu pedi para falar mais sobre o Trump, eu pedi para falar sobre o Trump, mas tu já falou. Maravilha, ótimo. E assim, a gente deve ter, só que hoje foi recém a inauguração dele, a inauguration, a gente deve ter bem mais informação para falar sobre ele à medida que as coisas vão acontecendo. Aqui, nesse momento é uma boa esperar, certo? Eu imagino que quando acabe a live aqui, informação, notícia e tal, deve vir hoje, durante a madrugada e tal, várias coisas justamente do início da tomada de decisão dele. Aí a gente começa a ver justamente ter coisa para falar e ter coisa para avaliar. Nesse momento é muito, muito incipiente, acabou de acontecer a posse, tá? De modo que vai um tempo aí para começar a aparecer, de fato, tomada de decisão efetiva. Ele está com pressa para fazer, porque ele falou que ia fazer no primeiro dia, blá, blá, blá. Disse ele que ia resolver a guerra da Ucrânia no primeiro dia. Então, assim, bobear, temos aí mais umas 16 horas. Imagino eu, 16. Vamos dar uma brecha, vai. Temos aí vamos dar um espaço. Temos umas 24 horas para resolver a questão da Ucrânia. Vamos ver, bobear ele resolve, certo? Então, devemos ter, ele tem pressa de fazer acontecer bem rápido. Então, nessa madrugada, a gente deve ter alguma coisa aparecendo, como, por exemplo, Putin e o Zelensky se abraçando, ou alguma coisa do gênero, porque claramente ele tem as promessas que ele fez no primeiro dia são bastante coisa,
só de assinar aquela quantidade de executive order já vai dar um tempo gasto ali. Tá? Então vamos ver. Mas assim, leva um tempo para as coisas engrenarem. Então, temos aí, eu acho que as primeiras 24 horas vão dar uma boa ideia de bastante coisa, vai ser bastante coisa acontecendo, e aí a gente vai ter muito mais suco para tirar, muito mais coisa para falar, tá? Robério, boa noite, Robério. Essas promessas do Trump de invadir e tomar outros territórios pode gerar uma crise internacional sem precedentes ou pode ser blefe? Pode ser blefe, pode ser real. A gente vai ver. Essa é a graça é que agora a gente vai ver. A tomada de decisão de botar ele lá foi comentada por muitas vezes como, especialmente pela galera da esquerda americana, como apocalíptica. Por quê? Porque esse tipo de ímpeto dele existia e não é novidade para ninguém. Agora, a gente vai ver o quanto ele vai levar isso a cabo ou não. Eu não acho que vai criar crise internacional nem nada, porque você vê ali territórios que não são propriamente os territórios que a galera parece estar muito disposta a quebrar pau por isso, sabe? Então, assim, você não vê ele falando que vai invadir a França, sabe? Ele falando que ele vai tomar o canal do Panamá, que volta a reforçar. Você tem uma deterioração da posição geopolítica americana no globo, mas assim, você vai ter alguém que vai falar que não vai deixar. Você acha que a OTAN vai partir ao meio e vai falar, não, a gente não vai deixar você fazer? Não vai. Não vai porque daí se gera não tem condição, certo? Então, assim, se ele quiser fazer, vai queimar o filme violentamente americano, vai queimar o filme dele, mas assim, vai fazer. E a Groenlândia é a mesma coisa. A própria Groenlândia já se diz disposta a comentar sobre parcerias e por aí vai. A Groenlândia já vinha no movimento de maior independência da Dinamarca, se não me engano. Não sempre confundo Dinamarca com Noruega, mas acho que é Dinamarca. Já vinha num direcionamento de maior independência, tiveram votos recentes para justamente ter governante próprio, por aí vai. Então, assim, volto a reforçar, é outro território que não vai gerar o fim do mundo. Então, não sei, assim, a gente tem que ver como é que vai acontecer. Sempre dá para gerar problema, mas nesse momento eu não vejo como nada de apocalíptico, nem que gere uma terceira guerra mundial, nem nada disso. Tá? Mas a gente tem que acompanhar o que vai acontecer. Mas não vejo, assim, é só você ver, assim, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a galera falava terceira guerra mundial, blá, 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 olha o que está acontecendo. Não é assim. E aquilo ali foi uma invasão efetivamente relevante para o mundo. Certo? Agora, Groenlândia, Canal do Panamá, tipo de coisa que não vejo o negócio explodindo e virando o fim do mundo. A gente tem uma série de outros conflitos que podiam ter muito mais relevância. O negócio pegando fogo ali, Israel, Gaza, proximidade, ataque com o Irã, Turquia e por aí vai. Isso daí tem muito mais relevância. Líbano. Isso daí tem muito mais relevância do que efetivamente Canal do Panamá e Groenlândia. Tá? Então, não vejo como nada problemático, não. Acho que é problemático como retrocesso civilizatório, mas para segurança global não vejo como questão. Eduardo, fala mestre, fala Eduardo. As medidas do Trump me parecem muito inflacionárias. Ele não tomou medida nenhuma ainda. Por que a mídia vende isso como dólar forte? Não seria o contrário isso? Então, ele não tomou medida nenhuma ainda. E o que a mídia fala não interessa, tá? Especialmente com relação aos Estados Unidos. Eu falo aqui recorrentemente, a mídia brasileira não entende lufas de nenhum lugar fora do país. Tá? Nenhum lugar eu minto. América do Sul, eles têm algum nível de conhecimento ok, mas não dá para ler ou ouvir, e nada contra, não estou esculhambando ninguém, mas assim, eu acompanho a mídia consistentemente americana, europeia, e aí europeia, às vezes em várias línguas, mas em geral, acompanho o FT, Financial Times, que é em inglês, acompanho o Reuters, que é global, então tem correspondentes em vários lugares do mundo, isso é em inglês. Acompanho Bloomberg, acompanho NPR, e por aí vai, uma cacetada de mídia, de fonte de informação internacional. E quando você compara com o tipo de coisa que se fala no Brasil, aqui no Brasil a galera não tem a menor ideia do que é o que está acontecendo lá fora. Então, volto a reforçar assim, falo mais uma vez, para saber o que está acontecendo fora do país, não adianta olhar mídia, não adianta olhar fonte de informação, jornal aqui no Brasil, que a galera aqui no Brasil não tem a menor vaga ideia do que está acontecendo fora do país. Nenhuma. O correspondente mora em Nova York, não sabe o que está falando. Aquele cara do Globo News não tem a menor ideia do que está falando. Esse povo não sabe lufas, não entende nada
nem de cultura, nem de geopolítica exterior, nada, zero. É um zero à esquerda violenta. Mídia brasileira com relação ao exterior emburrece violentamente. Então, primeiro ponto é esse. Se essa mídia que você está falando de dólar forte é daqui, falando para fora, falando de fora do Brasil, esquece que isso daí só vai emburrecer. Tá? E aí a questão ali de dólar forte, então não adianta querer adivinhar o que vai causar efeito no dólar, certo? E aí é outra besteira de mídia, e aí não tem nada a ver com a mídia brasileira apenas, mas essa coisa de querer prever a oscilação de dólar, que é um preço, nada mais é do que um preço, é estúpido, assim, não adianta querer tentar prever como vai afetar, certo? O dólar não é formado por uma vertente, por uma variável só, não é só o Trump que afeta o dólar, tem uma cacetada de coisa que afeta o dólar, e aí querer prever se vai fortalecer ou enfraquecer é ridículo, tá? Então, se desse para prever para onde o dólar vai com base nesse tipo de coisa, eu estaria lavando a égua de dinheiro com o dólar, mas não é assim que funciona. Por isso tanta gente toma na cabeça com currency, com moeda, porque não é assim, não é trivial. Envolve uma cacetada de coisa ali para determinar para onde é que vai o preço. E uma delas, que é gigantesca, que a galera tende a ignorar, é que aquilo ali é fruto do que o mercado vê, da impressão que o mercado tem. Não necessariamente casa com a realidade. Então, volto a reforçar. Esse negócio de querer prever para onde vai o dólar é estúpido pra caramba. Então, a coisa da mídia ali erra em duas vezes. Primeiro, que se é a mídia brasileira falando de internacional, não vale nada, vale zero, emburrece. Segundo, que a ideia de querer prever para onde vai o dólar é simplesmente risível. Tá? Então, é mais um desse negócio que fica chutando coisa que não tem sentido. Tá? Qualquer negócio. Por que eventualmente faço questão de falar do que está acontecendo lá fora? Porque o tipo de informação que eu tenho é diferente do que o tipo de informação que sai aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em português, Deus do céu, é sofrível. Eu não entendo como é que eles conseguem. Eu acho que a galera que é mandada lá para fora como correspondente entende como se fosse férias, porque o nego não sabe nada, absolutamente nada. É impressionante.